O ponto de partida para a elaboração de um projeto é a realização de um diagnóstico que permita conhecer de forma aprofundada os vários aspectos da realidade que se pretende modificar. Trata-se de um levantamento da situação atual que vai apontar e dimensionar os possíveis problemas ou situações a serem impactadas pelo projeto. O diagnóstico bem realizado proporciona clareza na elaboração dos objetivos, análises de viabilidade mais assertivas e justificativas mais fundamentadas, contribuindo substancialmente para o sucesso do projeto. O diagnóstico se estrutura em 4 etapas: definição dos dados e informações que se pretende levantar, levantamento dos dados, organização e sistematização, análise e interpretação dos dados. O fato de ter chegado à conclusão que vale a pena desenvolver um projeto para modificar uma determinada realidade ou situação já significa que foi individuado um problema ou mais problemas que queremos resolver, certo? A partir desse fato, nossa primeira necessidade é entender melhor a realidade e identificar, da mais ampla forma possível, causas e consequências do problema. Obviamente, o tipo de dados e informações dos quais precisamos depende da situação ou do problema. Vamos ver alguns exemplos, mesmo simplificando e não pretendendo ser exaustivos. Situação número 1. Numa empresa tem uma falta de uma boa comunicação dos valores entre os funcionários. Nesse caso, deveremos provavelmente levantar as seguintes informações. Primeiro, a história da empresa, o perfil dos funcionários da empresa, a estrutura organizacional atual, relação com os clientes e seu perfil, relação com os fornecedores e seu perfil. Número 2, os marcos jurídicos, contratos com os funcionários, por exemplo. Terceiro, qual é a percepção da situação problema dentro e fora da empresa. Agora, a situação número 2. Numa escola, a baixa frequentação da biblioteca por parte dos alunos. Quais são as informações a serem levantadas? Descrição da escola, sua estrutura, características do bairro, perfil socioeconômico das famílias, dos alunos, nível e características de aprendizagem dos alunos, perfil dos professores, perfil da diretoria e da coordenação pedagógica, perfil do pessoal não docente da escola. Em segundo lugar, qual é o plano pedagógico da escola, a programação didática por cada matéria. E, terceiro, a política de ensino da Secretaria Municipal de Educação e também do Ministério da Educação. E, por último, qual é a percepção da situação problema dentro e fora da escola. Uma vez identificadas as informações e os dados que necessitamos, precisamos definir como podemos levantá-los. O primeiro passo nessa direção pode ser a observação direta da realidade e situação. Essa observação deve ser, no máximo possível, isenta e anônima, para evitar distorções ou influenciar o fenômeno que está sendo observado. A observação é realizada com visitas in loco e deve acontecer no momento de normalidade da realidade pesquisada. O dia de rotina normal de um escritório, o momento do ano letivo com aulas de rotina, o momento normal da vida do bairro, etc. Nada de visitas anunciadas ou ostensivas, para evitar que sejam criadas situações para o inglês ver, que obviamente ofereceriam uma visão completamente distorcida da realidade. O segundo passo pode ser a análise documental, relatórios, regulamentos, manuais, rotinas organizacionais, organogramas, bibliografia, etc. As informações relevantes presentes nesses documentos, muitas vezes extensos, devem ser extrapoladas e sintetizadas num relatório de diagnóstico documental. Normalmente, depois desses primeiros 2 passos, já dá para ter uma primeira overview da realidade, situação e análise. E se pode partir para o terceiro passo, a identificação dos stakeholders do projeto e a realização de colóquios e entrevistas com uma amostra representativa deles.
identificar os stakeholders de um projeto? É evidente que cada projeto tem seus stakeholders específicos. Portanto, está na habilidade e competência de quem idealiza o projeto a identificação dos stakeholders, do papel e da relevância deles na realidade específica que está sendo analisada. Devemos lembrar que os stakeholders não são somente os grupos diretamente afetados pelo projeto, mas também aqueles que podem ter um papel relevante na sua execução. Uma vez individuados os stakeholders e definido por que podem ser definidos como tais, devemos encontrar uma forma de ouvir o que pensam sobre os aspectos da realidade, situação que pretendemos modificar por meio do projeto. Quando os stakeholders são facilmente identificáveis como pessoas físicas e não são um número excessivamente grande, podemos proceder com a realização de entrevistas presenciais ou via telefone, se presencialmente for difícil. Nesse caso, é muito importante que o entrevistador, um membro qualificado da equipe de idealização do projeto, prepare um questionário detalhado para abordar todos os temas que podem esclarecer aspectos da realidade e situação. É fundamental que as perguntas sejam objetivas e claras, evitando possíveis enviesamentos das respostas. Nessa fase, não queremos propor ou ouvir opiniões sobre eventuais soluções do problema. O objetivo é exclusivamente entender a fundo os aspectos da realidade que queremos modificar. Por isso, o entrevistador deve ter a máxima honestidade intelectual, pois um diagnóstico enviesado, que diga o que nós queremos, basicamente, produzirá uma distorção do ponto de partida do projeto, com possíveis desastrosas consequências futuras. Se os componentes de um grupo de stakeholders são numerosos, funcionários de uma grande empresa, alunos de uma escola, moradores de um bairro, etc., é inviável entrevistá-los todos presencialmente. Nesse caso, podemos optar entre entrevistar presencialmente uma amostra representativa, funcionários de diversas áreas da empresa, por exemplo, ou alunos de idades e classes diferentes, moradores localizados em diferentes zonas do bairro. Segundo, podemos realizar entrevistas por meio da distribuição de questionários impressos ou eletrônicos. Tem também a possibilidade de realizar os dois tipos de entrevistas acima citados, integrando as informações coletadas no momento sucessivo. Os métodos acima citados têm seus prós e seus contras. Quando coletamos informações provenientes de seres humanos, devemos contar com a boa vontade e com a boa fé deles. Especialmente se o tema abordado for sensível ou pode representar alguma ameaça percebida, as pessoas podem omitir informações ou até mentir, mesmo garantindo o anonimato das respostas coletadas. No caso oposto, alguns entrevistados que desconhecem o assunto pesquisado, mesmo assim podem querer responder às perguntas, em vez de confessarem o desconhecimento. Eis algumas recomendações úteis para essa fase de entrevistas. Primeiro, selecionar cuidadosamente as pessoas a serem entrevistadas. Segundo, estar familiarizado com o assunto objeto da entrevista e com a terminologia utilizada. Terceiro, dar ao entrevistado uma ideia geral do assunto a ser tratado e do tipo de informação que necessitamos. Quarto, realizar a entrevista de maneira mais informal possível, mesmo obedecendo a um plano de coleta de dados. Quinto, nunca, jamais discutir com entrevistados. Sexto, não desviar do objetivo visado. E sétimo, antes de concluir a entrevista, verificar se existem questões pendentes ou duvidosas.